Muito boa noite, seguidores da página Ecoando a Voz dos Mártires. Aqui Déia Fernandes, na realidade, desse sábado, né? Meia-noite, exatamente meia-noite e 12 aqui pelo meu relógio. Eu sei que já está tarde, né? Mas eu resolvi fazer essa live aqui só para trazer uma notícia de hoje, porque eu tinha decidido que eu ia fazer uma live, mas não deu tempo, gente, não deu tempo. Eu estou chegando aqui no Dani quase agora, tá? Isso acontece, né? Acontece. E eu já queria aproveitar e perguntar para vocês como é que tá aí, se vocês estão me ouvindo, se não estão. Eu estou até com o Ulisses daqui do meu lado, né? Aqui, ó, a mão dele. Talk to my hand. Eu tenho que. Gente, eu quero falar inglês hoje. Posso falar inglês na palestra? Oi, gente, tudo bom? Vocês estão vendo, Talking gente? Eu não rubbish. aguento com o Ulisses. Sinceramente, eu não aguento. Deixa eu ver se alguém já entrou aí. Eu tô vendo que tem pessoal aí online. O pessoal da madruga, né? Sempre tem o pessoal da Gente, é tão madruga bom, né? que não nos Ah, é deixa tão sozinhos, bom. A madruga faz solitários, bem pra né? Sim, a gente. madruga faz bem, faz bem, faz bem. Gente, deixa eu ver só quem entrou aqui. Eu vou... Vocês vão dormir na paz. Deixa... Para quem não me conhece, gente, de repente está aí, né? Déia Fernandes, advogada internacionalista, jornalista e presidente da ONG Ecoando a Voz dos Mártires. E hoje eu ia falar sobre Israel, tá? Eu ia falar sobre Israel, mas seria uma live mais comprida, num horário tipo 9 horas da noite, 10 horas, para mais pessoas assistir, tá bom? Assistirem, né? É o certo, né, Ulisses? Depende, o que foi? Para mais pessoas assistirem. É melhor assim, né? Então, tá, vamos lá. Eu tô aqui com o professor de português, eu tenho que aproveitar. Vambora. Vamos lá. Ai, tem gente aí, olha aí. Boa noite, Débora diz que para ela tá bom. Pois é, Débora, eu só Mas vou é dormir. legal, gente. Eu Faz só vou bem. dormir depois das 3, 4 horas da manhã. Isso Então, aí, assim, gente. eu tô É de um café da manhã boa. Sim. adiantado. Só não vou tomar café hoje aqui, porque eu tô na gastrite ainda. Pensa, Senão você vai tomava. acordar já informadaço, Sim, entendeu? sim. Sim. Boa noite, She's talking Alessandro. Boa rubbish. noite, Edna. Bom, então você está She tudo was bom? talking nonsense. Vamos lá, She was gente, talking para rubbish. a matéria hoje que foi publicada Okay. no jornal Jerusalém Post, que é um jornal israelense, e que a grande mídia nem tocou no assunto porque não interessa, né? Quem é de fato o grupo terrorista Hezbollah, né? Então, amanhã, gente, eu vou até voltar ao Líbano. Eu tenho coisas muito interessantes para falar para vocês sobre o Líbano, para mostrar se realmente Israel é uma ameaça, né? Porque a gente está vendo um monte de analistas e jornalistas dizendo que Israel é uma ameaça para o Líbano e tudo. Então, a gente vai entrar em algumas situações do Líbano, desde as incursões de Israel, né? A gente sabe que Israel ficou 22 anos lá no sul do Líbano. Por que ficou? A gente vai ver isso tudo e a gente vai ver que a maior ameaça que existiu para o Líbano e que começou a destruir o Líbano se chama OLP. Foram os palestinos. Gente, quem ajudou a destruir o Líbano desde sempre, né? Desde a final da década de 40, lá, quando Israel foi reconhecido, ou melhor, reconhecido não, quando Israel declarou a sua independência, não que foi reconhecido, declarou a sua independência, e que a gente sabe que houve aquela guerra de países árabes para tentar lançar os judeus no mar, todo mundo conhece essa história, foi aí que 120 mil palestinos foram para o Líbano, né? E a partir de então, outros e outros e outros foram para o Líbano, e aí a gente vai contar essa história para mostrar para vocês que quando aconteceu a guerra no Líbano, só uma palhinha para vocês perceberem que a live de amanhã vai ser muito interessante. Quando a guerra de 75, a chamada Guerra Civil, eclodiu, Arafat, lembram do Arafat, aquele terrorista da OLP? Sim, o que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, aquela coisa toda. O Arafat, ele já 80%, não somente o Arafat, né, o OLP, mas também drusos esquerdistas. Gente, a esquerda e o Islã fecham há muito tempo. Então, Arafat e os drusos
controlavam 80% do território libanês. Então, queridos, quem de fato destruiu o Líbano desde sempre, porque o Líbano ele vem sendo destruído há décadas, né? Foi justamente esse povo palestino. E sem islamofobia, gente, isso é história. É só consultar a história que vocês vão ver que é a realidade. Então, acusar Israel quando foi o Líbano não, quando foram os palestinos que ajudaram a destruir o Estado do Líbano, é um absurdo. Então, amanhã a gente vai entrar nessa história super interessante que eu comecei ontem e amanhã a gente vai ingressar um pouquinho mais. Porém, hoje eu vou dar só uma notícia para vocês, né, que eu acho legal trazer para as pessoas entenderem o que é o Hezbollah. Né? Segundo o jornal israelense, Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, ameaçou explodir Israel com os mesmos produtos químicos que supostamente estariam naquele depósito que foi para os ares, né, devido à irresponsabilidade do Hezbollah, a irresponsabilidade que, na realidade, é um crime de guerra, porque, de toda forma, sendo combustível para míssil ou amônio ou sendo qualquer coisa, o material era explosivo e não poderia estar ali. E o Líbano já mandou prender, né, as autoridades do judiciário já mandaram prender 16 pessoas. Porém, o Hezbollah está fora disso. Né? É claro que a gente sabe que tem funcionário que realmente tem culpa do cartório, mas oficiosamente quem controlava aquele porto era o Hezbollah. E o produto era para uso do Hezbollah. Né? Então, assim, não tem história. Gente, eu acredito na opinião do jornalista. Ele fala de líquido, do combustível líquido. E eu acredito porque, sim, o Hezbollah tem só 150 mil mísseis preparados para lançar contra a população israelense, para matar judeus. Basta o Irã dizer, olá, 150 mil mísseis. Da onde vem esse combustível? Né? Por onde anda? Né? Então, tem sim uma base, aquilo que o José falou. Só que eu tenho pavor de fazer conjectura. Né? Conjectura assim, sem nenhuma base. Então, eu prefiro esperar o que vai dar. Isso ainda vai rolar muito, mas de uma coisa eu sei: ninguém do Hezbollah vai ser preso, porque o Hezbollah já manda no Líbano. Então, como disse aqui o Robert Spencer, isso é só uma coincidência, né? Essa conexão do Hezbollah com a explosão é só uma coincidência, e se a gente disser algo fora disso, vai acabar caindo em islamofobia. Né? Aí vamos aqui a notícia: o líder do Hezbollah ameaçou destruir Israel, causando uma enorme explosão no porto de Haifa. E eles dizem que eles iriam usar tanques de amônia, meu Deus, tanques de amônia, que, segundo eles, seria como uma explosão nuclear. Quer dizer, gente, assim, chama muita atenção isso, que eles estavam pretendendo usar amônia para explodir o porto de Haifa, e a gente sabe, assim, é uma coincidência assim, trágica, porque, segundo estudiosos, o impacto daquela explosão teria sido como 3,5 graus, né, que eles dão aí da escala Richter, que mede esses tremores, os terremotos. Né? Foi muito impactante. E é interessante que todo mundo diz que... e outro detalhe, hoje também saiu no jornal que o impacto era como se fosse 10% da carga que teve, infelizmente, as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Então, vocês vejam assim como o negócio foi muito sério. Também para provocar 200 metros de profundidade, né, de destruição, né, é uma coisa assim absurda. Né? Hezbollah teria supostamente tentado adquirir essa amônia através da Síria em 2009,
e tentou se infiltrar no Ministério da Agricultura no Líbano para fazer esse tipo de transação. Isso de acordo com algumas fontes diplomáticas que teriam vazado esses documentos, tá? Eles dizem, inclusive, a ideia do Hezbollah era justamente utilizar a mesma estratégia de sempre, de atacar civis com assassinatos em massa. Era esse o objetivo, e que a imprensa toda diz que seria resistência. Aliás, eu não sei se vocês viram, tem um cidadão chamado Salem Nasser. Ele é professor de Direito, se eu não me engano, é até da Fundação Getúlio Vargas. Ele esteve na CNN, deu entrevista para diversos meios de comunicação. E esse cidadão, que eu não quero nem rotular como eu gostaria, ele chama o Hezbollah de um grupo de resistência. Em todo o tempo, ele fala, não, porque o Hezbollah, a resistência, e não pode se separar, porque a ideia dos países que ajudam o Líbano é retirar um pouco do poder que o Hezbollah tem, do poder político, em todas as áreas. O Hezbollah comanda o país. Então, estão condicionando qualquer ajuda, qualquer empréstimo para o Líbano, através dessas reformas e, principalmente, através dessa perda de poder do Hezbollah, o que a gente sabe que não vai acontecer. Então, esse Salem Nasser, que não sei se ele é libanês ou não, eu sei que ele é professor de Direito e todo mundo chama ele, inclusive eu vi ele dando uma entrevista para o William Vac, né? William Vac. Vac, né? Sim. O nome dele, enfim. Eu vi dando essa entrevista e ele dizendo resistência, quer dizer, não reconhece que se trata de um grupo terrorista extremamente perigoso. E é um grupo terrorista genocida, tá? Esse discurso que o Nasrallah, né, que é esse líder do Hezbollah, fez, foi em 2016. Ele disse que a amônia já estaria armazenada no porto de Haifa e que existiam 15 mil toneladas de gás em Haifa e que as explosões poderiam causar a morte de dezenas de milhares de pessoas. Aí ele disse que seria como de uma bomba nuclear, ainda chegou a dizer, o Líbano tem uma bomba nuclear. Gente, Nasrallah disse que o Líbano tem uma bomba nuclear e lançando isso para esse nitrato de amônia. Então, isso é muito sério. Isso era para estar em todos os jornais no mundo inteiro, mas não vai um analista, um jornalista, dizendo que a culpa real desse incidente é do Hezbollah, porque não poderia ter nenhum tipo de explosivo ali, né? Mas ninguém vai dizer isso, né? Outra coisa, cadê? Ele disse que 800 mil pessoas seriam afetadas e dezenas de milhares seriam mortas. Isso já em outro discurso em 2017. Agora, gente, olha o que é a coincidência trágica. Chega assim a arrepiar a gente. É uma coincidência muito trágica. Isso ele falou em 2017. Acreditem se quiser. Como eu li muito sobre essa explosão, eu soube que o Beirute, a parte que teria sido o foco da explosão, abrange de 800 mil e poucas pessoas, um pouco mais de 800 mil pessoas, tá? É claro que a explosão não pegou todo o Líbano, pegou pegou a metade do Líbano, 300 mil pessoas foram desabrigadas, mas o total do Líbano, não, gente, perdão, aqui, sei lá, eu tô doida, de Beirute, né? Líbano, Beirute, capital do Líbano, né? Leste do Líbano, na capital. Então, pegou metade de Beirute, né? E afetou mais de 800 mil pessoas. E aí a gente vê que em 2017 esse terrorista queria tentar, de uma certa forma, destruir a vida de
de 800 mil pessoas, no caso, israelenses. E foi isso exatamente que aconteceu no Líbano. Mas essas coincidências, ninguém vai falar nada. Porque se falar sobre isso, vai ter que reconhecer que o grupo terrorista Hezbollah é um grupo genocida, que tem proposta genocida contra a população civil de Israel, que não tem nada a ver com o conflito que, na realidade, começou no Líbano através da aceitação de palestinos que, inclusive, implantaram bases militares no Líbano e tentaram se assenhorar do Líbano. Porque, amados, vocês vão descobrir, para quem ainda não sabe, vocês vão descobrir amanhã que os palestinos primeiro tentaram tomar a Jordânia. Você não sabia disso? Fique sabendo. Primeiro tentaram tomar a Jordânia. Aí em 70 mesmo, em 1970, eles foram expulsos da Jordânia, porque o exército da Jordânia já estava vendo os palestinos bons, maravilhosos, que só queriam a sua terra. O exército já estava percebendo que eles eram uma ameaça para a segurança nacional da Jordânia. Você já viu o Guga Chakra falando sobre isso? Mas isso é realidade. Em 70, os palestinos foram expulsos justamente da Jordânia, e o Líbano, burro, com todo respeito, os governantes libaneses, está bravo aí, governante líbano, os governantes libaneses acabaram aceitando isso, né? E houve todo um arranjo nesse sentido, e o que aconteceu é que, por pouco, o Líbano não se tornou uma Palestina 2, tá? Porque o objetivo deles era justamente se assenhorar do Líbano, que há décadas atrás era um país de maioria cristã. Vocês não vão ver esse lugar nenhum. E amanhã eu vou entrar mais profundo nisso aí, que vocês vão ficar horrorizados com o que acontecia. A gente vai saber, vai dar continuidade àquela live de ontem sobre o real problema do Líbano. Nunca foi Israel. Israel só, entre aspas, invadiu o Líbano porque os palestinos criaram uma plataforma de lançamento de mísseis contra Israel, tá? E o objetivo deles era destruir Israel usando o território libanês. E por isso Israel foi obrigado a intervir no Líbano, e graças a isso muitos incontáveis cristãos não foram dizimados, porque os muçulmanos maravilhosos estavam fuzilando os cristãos todos. Mas você não vai ver o pessoal falando sobre isso. Então, e fala daquele vocabulário que a gente viu no texto que você leu, que eram os maronitas de um lado e os otomanos do outro. Tá, gente, vamos falar de uma coisa rapidinho. Ele quer falar, gente. Ele adora falar. Ai, não. Vai, fala. Porque ela quer que eu fale, ela joga em mim. Nós estávamos lendo um texto hoje interessantíssimo, que na verdade não é a primeira vez que eu vi isso e eu chamei a atenção que ela não viu, mas eu vi, porque eu sou inteligente. Olha pra cá, olha só. A gente estava lendo um texto sobre a época da invasão, acho que foi turca, né? Não, turca. Tá, não. Otomana, no período da ocupação, vamos chamar de ocupação, os turcos otomanos estavam ocupando o Líbano. Século XIX, sei lá. Sim, século XIX. Século XIX. E o texto falava uma coisa assim muito tranquila, que os turcos otomanos estavam ocupando... Eles ficaram, se eu não me engano, foi do século XVI até o início, no início do século XIX. Os otomanos estavam ocupando o Líbano, né? E aí o pessoal do Líbano estava formando uma milícia, né? O ponto de chegada é essa, né? E aí eles estavam formando, que para nós brasileiros tem essa palavra muito forte, né? Milícia, né? Tem uma associação muito forte aí. E eram os otomanos lutando contra os maronitas. E os maronitas formaram milícia. Aí eu falei, preste atenção. Maronitas e drusos também. E drusos também. Mas o maronitas estava bem forte ali. Maronitas é a igreja da maioria cristã do Líbano, né? E veja bem, igreja maronita. Veja, eram os otomanos lutando contra os maronitas milicianos. Em nenhum momento eles falam muçulmanos contra maronitas ou turcos otomanos contra libaneses. Não. Para falar dos libaneses, eles usaram maronitas que estavam associados a milícias. E para falar dos turcos eram os otomanos e não muçulmanos. Por que para falar dos libaneses tinha que usar a parte religiosa? E para falar dos muçulmanos, não?
mas não é bem assim que os muçulmanos... Tá, tudo bem, não é bem assim, mas será que também não seria bem assim que os maronitas são isso que eles estão colocando ali? Igual quando a gente vê livro de história, por exemplo, é muito comum. Se você prestar atenção, você vai ver, por exemplo, na história medieval, a gente já pegou esse livro já de ensino fundamental e ensino médio, livro de história geral. Eram não eram os sarracenos, não. Eram os mouros contra os cristãos. Para! Os mouros contra os cristãos, por que não são muçulmanos contra cristãos? Por que não são os mouros contra os ibéricos? São os mouros contra os cristãos. Então, quando é para falar do lado do Islã, é o mouro, é o otomano, é o turco, é o egípcio, é o árabe. Quando é para falar do lado cristão, aí são os cristãos. Pessoal, se toca nisso. As palavras são muito fortes. Muito forte. Você não tinha prestado atenção nisso, né? Não. Então, quer Mas dizer, em outras coisas prestei, você não prestou. você é inteligente também, eu sei disso. Valeu, gente. Tá, gente, olha só, eu não vou me alongar, tá? Eu queria agradecer, acabei de ver aqui a Helenice Fernando fazendo um elogio que eu nem vou ler aqui, tá? Fiquei muito feliz. E eu achei lindo que ela disse que ela me ouviu lá em Fortaleza. Num programa. Gente, que coisa linda! Gente, isso tem muito tempo. Acho que tem uns 2 ou 3 anos realmente que eu estive em Fortaleza, através do convite da vereadora Priscila Costa, da igreja dela. E realmente eu fui em rádio, eu fui em TV, eu dei palestra na Assembleia Legislativa. Linda. Ai, muito obrigada, Helenice. Que bom você estar aqui. Mas, gente, é isso. Eu queria só dar para vocês aquele gostinho, para vocês entenderem que, assim, o problema maior do Líbano nunca foi Israel. Pelo contrário, o Líbano é um problema para Israel. E aí amanhã eu vou trazer outros dados importantes, inclusive de ameaças que estão em território libanês graças ao Hezbollah, né? Eu vou te dar só um exemplo. Eu tomei conhecimento através de um jornal árabe. Cadê o pessoal falando aqui? Ah, sim, obrigada, o pessoal falando aqui. Olha só, eu tomei conhecimento que lá no Líbano eles têm um aterro sanitário do lado do aeroporto. Do lado do aeroporto. Eles têm ali, porque por causa da corrupção, os governantes resolveram não gastar para cuidar da parte sanitária. A gente sabe que, inclusive, a questão do lixo já gerou muitos e muitos protestos no Líbano, porque, como as autoridades são corruptas, elas nunca se preocuparam com questão sanitária. E aí eles fizeram esse aterro e os especialistas dizem que é um milagre não ter havido até agora um sério acidente de avião, né? Porque diz que quando o avião está subindo, né, tem o perigo dos bichinhos lá, das aves, né, dos pássaros entrarem ali na turbina, é isso? É na turbina? Vocês não sabem isso? Na turbina. A minha amiga aqui disse que eu sou a mulher mais inteligente do Brasil. Não sou não, querida, sou não. Tento ser, pelo menos um pouquinho, mas não sou não. Mas então, tem esse perigo. Então vocês vejam, gente, o absurdo que acontece ali, né? E vários jornalistas árabes estão trazendo a realidade que a gente não está vendo na mídia, que o libanês está protestando, está reclamando lá nas redes, lá no Líbano, em relação à elite política que comanda o país, em relação também ao Hezbollah. Não está havendo uma acusação pesada lá no Líbano. Quem está fazendo é militante. Militante aqui no Brasil, esses jornalistas comprometidos com essa ideologia comuno-islâmica, dizendo a realidade, né? Mas lá no Líbano, inclusive hoje, num dos jornais árabes que eu li, o presidente do parlamento, ele esteve numa... Não, ele fez um post, né, nas redes, dizendo que o Líbano vai ressuscitar, vai surgir das cinzas como uma fênix. Foi o que ele falou, né? E aí fez aquele discurso bonito, parecido que era com um poema, alguma coisa assim. Caiu de pau nele. E por que caiu de pau nele? Porque esse cara está só há 28 anos no poder.
Vocês têm noção do que é isso? 28 anos no poder, e o cara chega no meio de uma tragédia e diz, o Líbano vai crescer, vai voltar, eu já estou rico, já estou milionário, já estou bem. E é interessante que ele é de um partido cujos seguidores sentaram o pau, porque lá tem muitas milícias no Líbano, a gente vai ver bem isso amanhã. Eles sentaram o pau nos manifestantes do povo que saíram às ruas em outubro de 2019 para protestar contra toda aquela estrutura de poder corrupto. E entendam bem, não é só a milícia desse presidente lá do parlamento, hipócrita, mas várias milícias, principalmente do Hezbollah, atuam de forma violenta para que venha protestar, como acontece no Irã, né? Então, a outra coisa que eu achei muito interessante é que tem analista que diz que o Hezbollah, ele já criou assim estrutura tão forte no Líbano que até o Irã, entre aspas, estaria respeitando algumas decisões do Hezbollah, e o Hezbollah já está começando a alcançar um pouquinho de independência nas suas ações no Líbano, né? Então, assim, eu achei isso muito interessante, porque a gente sempre vê o Hezbollah só como um pau-mandado do Irã. Eu toda hora estou postando isso. O Irã, em certas situações, já dá a eles a possibilidade de, em algumas situações, tá, eles tomarem decisão por si, porque, na realidade, quem comanda o Líbano é o Hezbollah. Não é ninguém mais que o Hezbollah, que tem o apoio dessa elite política formada por vários grupos, entre aspas, religiosos, graças à Constituição que foi imposta pela querida França, né? A França, em 1926, impôs uma Constituição trazendo como base da estrutura de organização política do país essa questão de política confessional, né? Então, tudo é baseado nas delimitações religiosas, né? Então, a gente vai ver isso melhor amanhã. Eu já estou super feliz porque vocês não me abandonaram, tem um bom povo aí assistindo, e eu vou trazer essas informações para a gente ver por que Israel invadiu fazer lá no Líbano, e por que hoje Israel está num estado na realidade, de guerra, né? Os dois países não têm relações, mas vocês vão entender o porquê disso tudo. Por que Israel tem problema com o Líbano? É culpa de Israel? Israel está querendo alguma coisa do território? Não, a gente vai ver tudo isso amanhã, qual é o motivo desses conflitos. Aí vocês vão ver os túneis que o Hezbollah construiu do território do Líbano, chegando até Israel, para matar judeus, como o Hamas faz, né? Vocês vão saber das ingerências do Hezbollah na Síria, para da Síria também criar uma plataforma de lançamento contra Israel. E para terminar, gente, o Líbano, o Hezbollah, quando foi criado em 1982 pela iraniana, porque o Irã mantinha suas milícias na guerra libanesa. Foi muito ator, gente, ali naquela guerra, muito ator envolvido, inclusive a Síria. Para vocês terem uma noção, o próprio presidente da Síria, né, foi em 76, pediu ajuda do presidente da Síria, não, presidente do Líbano. Presidente do Líbano pediu ajuda da Síria para poder se livrar da OLP, dos palestinos, do Yasser Arafat. A Síria ingressou inicialmente em 76 nessa guerra civil lá no Líbano, que começou em 75, a pedido do presidente cristão maronita, tá? Quer dizer, gente, é interessante que os maronitas no Líbano nunca perceberam que eles estavam criando cobras. Cobras, e vocês vão ver tudo isso amanhã. Então, eu resolvi só trazer essas informações para vocês e ver que eu não estou abandonada. Vou agora comer alguma coisa, porque eu sou filha de Deus, e estou muito feliz de vocês estarem aqui acompanhando, tá bom? Mas amanhã a gente vai ter outra live e eu vou entrar mais assim aprofundadamente sobre a entrada de Israel, a invasão, né,
de Israel no território libanês, por que se deu isso e por que até hoje Líbano e Israel não se entendem. Para vocês compreenderem que, de fato, o Líbano é uma ameaça contra Israel, porque é um parque de diversões terroristas do Irã, tá, com 150 mil mísseis, pelo menos, para a qualquer momento atacar Israel. Então é por isso que Israel está sempre com problema com o Líbano na fronteira, porque de vez em quando tem terrorista que tenta ingressar em Israel através do Líbano, terrorista do Hezbollah, e Israel precisa se defender. Simples assim. Mas amanhã a gente vai entrar em maiores detalhes e vocês vão ver. Mandem perguntas. Que, gente, façam o que eu vou fazer. Mandem perguntas. Mandem perguntas. Sim, já mandem. sim. Bota uma perguntinha ou duas aí que a gente já vai falando em cima das dúvidas, entendeu? Sim, Isso ajuda muito. Eu dormi, porque eu, enfim, para tudo em casa. Mas é importante a gente trazer essas informações, gente, porque o que a mídia está trazendo de mentira, hoje teve um caso... Está empacotando tudo, eles estão empacotando, não é omitir, é empacotar. Teve um caso hoje de um amigo meu que mandou um vídeo, gente, teve uma... Deixa eu ver o nome do cara. Aliás, quem puder, gente, vai lá dar um dislike nesse cara. Cadê? Deixa eu ver, o meu amigo colocou o vídeo aqui, eu fiquei assim, abismado. O cara disse que foi uma bomba nuclear, cadê? Cadê? Eu vou ver onde ele falou aqui, gente, estou procurando aqui no meu Face. Ele dizendo, olha, Deia, o cara falou que se trata de... Tá aqui, ó. Gente, é inacreditável que uma bomba nuclear de Israel teria destruído o tal do porto lá no Líbano. E o pior, que o nome do canal é Documento Verdade. É Documento Verdade? Não. Não é isso não. É Hidrogênio Global. Então, gente, quem puder ir nessa desgraça... Tem 159 mil. Gente, eu não tenho 4 mil. Eu não tenho 4 mil inscritos no meu YouTube, né? E tudo... Tem questão até que eu sei de outras formas, porque assim, eu tenho muita preocupação de não criar sensacionalismo, de trazer só o que eu tenho uma base melhor para poder informar para vocês. Mas tá aqui, o cara tem 159 mil inscritos e tá aqui, Israel contra o Líbano, saiu a notícia agora. Aí tá aqui, Israel contra o Hezbollah, bomba escondida no subsolo, desativada por míssil. E ainda coloca a hashtag guerra nuclear. Então, gente, 159 mil inscritos no canal desse, que teve essa live, 13.107 visualizações. Então, por isso, essa live que eu só não fiz hoje, porque eu cheguei muito tarde aqui, mas amanhã eu vou fazer essa live e eu vou contar com vocês, para vocês, sabe, compartilharem, porque a gente não está tendo voz. Chega, de repente, um cara desse e diz que é uma guerra nuclear. Gente, o próprio rei... A primeira coisa que eles fizeram foi emitir uma nota dizendo que não foi Israel. E para eles era muito interessante acusar Israel. Eles acusam Israel em relação a tudo que acontece. Mas eles não fizeram isso porque sabem que não foi Israel e que não seria interessante para eles fazer acusação contra Israel. Tá? Até porque não teria nem lógica Israel agora fazer um tipo de ataque desse. E outro detalhe, ninguém vai provar que foi míssil. Não vai ter como provar, porque já tem gente aí dizendo que tinha helicóptero não, avião do coisa. Só que quando fizerem a perícia nesses supostos vídeos, vocês vão ver que não vai dar em nada. E outra coisa, na mídia árabe, que assim, eu vou ser sincero, eu estou acompanhando mais a mídia árabe do que a ocidental, ponto. Sobre o Líbano, eu só estou lendo o jornal árabe, ponto. Eu não estou nem lendo. O único que eu li foi o Fox News. E o CNN eu vi alguma coisa. Mas que eu estou pegando da mídia árabe. E a mídia árabe não está jogando isso. O que eu vejo na mídia árabe é uma ligação com o Hezbollah, alguns estão falando sobre isso, e principalmente sobre essa elite que comanda o Líbano, que está destruindo o país. Mas ninguém, de uma forma geral, está acusando Israel abertamente. Ninguém na mídia árabe está, pelo menos que eu acompanhei. Eu sei que são milhares de jornais, mas os que eu acompanhei
Ninguém está fazendo esse tipo de acusação. Então, é um absurdo. Aí amanhã eu conto com vocês. Deixa eu ver se teve pergunta aqui, porque se não teve, eu já vou terminar. Entendeu? Para deixar vocês com saudade, com gostinho de quero mais para amanhã. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Sim, então tá. Então, queridos, vamos ficar agora para amanhã e peço a vocês. Gente, eu tenho que pagar o contador essa semana, não, na próxima. Né? Na próxima eu vou pagar, dia 10. Quem puder ajudar a gente, tá? ONG Quando a Voz dos Mártires, vou deixar aqui também. Não pode ser uma doação, sabe, pouca. Eu sei que tá todo mundo mal de grana, né? Mas, enfim, cadê? Deixa eu ver aqui, eu vou deixar para vocês o link. Tá aqui. Banco Itaú, para aqueles que puderem ajudar a gente a pagar nossas continhas em tempo de pandemia. Itaú, agência 0036. Não serve mais não, gente. Conta corrente 11573 dígito 1, tá? Banco número 341. Aí quem puder apoiar a gente, beleza. E amanhã, a live que hora amanhã? Dani, Amanhã pode é ser sexta. que hora? Amanhã é sábado. Na sexta? Sexta. E amanhã é sexta? Eu não sabia. São mais 8 da noite, não. Pode ser 8 horas. Então, 8 horas, gente. Amanhã, às 20 horas, uma live aqui falando sobre Israel e o conflito no Líbano, como vocês nunca viram. Vocês já estão sabendo mais ou menos o que vai rolar, mas vai ter mais coisa ainda, tá bom? Beijo grande, uma boa noite e até amanhã, tá bom? Obrigada pelo apoio.